Eu quero convidar agora a nossa querida doutora Lívia Borges para estar à frente aqui, estar dirigindo esse momento. Por favor, doutora, uma preciosa que o Senhor trouxe para nós, né, através da Rosa, e foi um momento, nós estamos muito felizes e alegres, viu, por recebê-la aqui. Ela é advogada, psicóloga, esposa do doutor também Marcos, advogado e evangelista, né? Mãe da Luana e simplesmente mulher, né? Consegue fazer tudo isso e ser mulher, ser linda, essa pessoa linda e agradável, né? Que está aqui conosco essa tarde. Então seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero convidar a senhora Anaí para estar orando e abençoando a vida da doutora Lívia. É imensa alegria estar aqui novamente, na Igreja Batista Central, e principalmente por estar numa plateia essencialmente feminina e por estar entre mulheres que louvam a Deus e que preservam a família, que valorizam esses valores essenciais que fazem com que a nossa vida tenha significado, que possamos servir melhor. Então, hoje, com relação ao nosso tema, a pastora me passou um desafio que foi falar sobre mulheres curadas. E é desafiador, né? Então, a nossa fala vai abordar 3 pontos principais. Alguns desafios da atualidade para as mulheres, aproximando-se da perspectiva divina como fonte de cura, e algumas atitudes saudáveis que são essenciais. Então, a gente vai fazer um panorama sobre esses 3 tópicos. Então, eu começo a minha fala abordando a palavra mulher. É um desafio hoje para nós vivenciarmos a profundidade do que representa ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser companheira, ser fiel ao Senhor. Quer dizer, todo esse desafio aliado também a sermos cidadãs, a sermos profissionais. E isso acarreta em nós o quê? Possivelmente algo muito simples, mas complexo, que é ansiedade. Porque a gente quer ser perfeita em todos esses papéis. Agora, essencialmente, antes de sermos tudo isso, há um outro papel que a gente não pode jamais se esquecer. Nós somos filhas. Em primeiro lugar, somos filhas. Somos filhas, né, de Deus, somos filhas da nossa mãe humana que nos trouxe aqui. E às vezes a gente se esquece disso, até se esquece de pedir colo quando a gente não dá conta dessas múltiplas tarefas. Esse exercício que é cobrado sobre a mulher hoje em dia, aliado à superficialidade dos tempos atuais, que fazem com que a gente acredite realmente que existe esse modelo de perfeição estética ou de perfeição, isso quer dizer, perfeição só em Deus, né? A gente acaba se frustrando, se sentindo impotente diante de tantas demandas, né? Não dando conta para lidar com aquilo que a sociedade cobra de nós, o que nós cobramos e o que a sociedade não permite que a gente viva. Então a sociedade diz que valoriza a família, que a mãe é importante, principalmente nos primeiros anos de vida. Acho que todas nós sabemos disso, né? Que a amamentação é fundamental, mas não te dá quase tempo para estar com seu filho. Ou você não vai ser profissional, vai abrir mão da sua profissão, ou vai se sentir impotente porque você tem que dividir ali, olhar a cara feia dos seus colegas porque você se ausentou, foi na festa da escola do seu filho. A gente tem que estar presente em tudo isso, porque é a formação do futuro cidadão. Então a sociedade não percebe o quanto ela perde em não nos permitir vivenciarmos esse papel de mãe. Isso é essencial. Então, se a nossa sociedade hoje está muito adoecida por quê? Porque não está valorizando a mulher como deveria. E, obviamente, há outros desafios relacionados a isso, que é a questão da violência à mulher. E a violência em todos os sentidos. Não é só a violência essa por não nos permitir vivenciarmos a nossa maternidade,
mas é a violência também quando nos agride diretamente, ou quando nos agride psicologicamente, ou quando nos coloca nos outdoors como objetos de desejo. Isso é agressão simbólica, e faz com que as mulheres internalizem que o valor é a partir desse referencial, desse modelo, e isso é violência, e a gente precisa se indignar contra isso. Valorizar a mulher pelo que ela tem, pelo que ela é, quando falo tem, dos seus valores, da sua essência, não de propriedades, de estética, não isso, porque há tantos rostos bonitos, mas que não são coerentes com a beleza que externam, não é? Então não ficarmos muito preocupados com essa questão estética, fugir um pouquinho desses modelos, né? Até porque a gente normalmente pensa que o referencial do homem, né, do nosso companheiro, é exatamente o mesmo que o nosso. Não é exatamente, não, é diferente. Basta a gente ver o quê? Nós, mulheres, somos extremamente sensíveis ao estímulo auditivo. Nós queremos ouvir, nós queremos, né, aquela palavra, aquele carinho, ouvir um eu te amo, não é? A confirmação, né? E às vezes acaba sendo também o nosso ponto fraco, porque há pessoas que falam o que sabem que você quer ouvir e não corresponde às vezes à realidade. E o homem, ele tem uma parte sensível, obviamente, à visão, mas também ao tato, né? E às vezes a gente se esquece disso, fica tão preocupado se está com a medida, né, que a gente vê ali nos posts, né, no Facebook, né? Então esquecer um pouquinho essa coisa e realmente valorizarmos o que nós somos, o que nós trazemos e o papel que Deus nos deu, né, para a nossa vida, porque às vezes a gente fica tão focado nos papéis externos que a sociedade nos apresenta e como devemos nos portar, que esquecemos então esse essencial. Então esse é um dos desafios, e acaba que nós às vezes nos portamos muito como Martas e esquecemos de Maria. Claro, nós todas temos um pouco de Marta e um pouco de Maria, e precisamos de ambas, com toda certeza, mas nunca esquecer o essencial. Claro, às vezes os pequenos detalhes, a organização é fundamental para que os eventos ocorram. Então, naquele momento, alguém vai funcionar como Marta para que outras possam funcionar como Maria. Então, as duas, né, os dois posicionamentos nós temos diariamente na nossa vida, mas nunca nos sentirmos então impotentes diante das expectativas das outras pessoas e as expectativas que nós também temos diante da nossa vida. Porque nós, sem querer, assimilamos a cobrança alheia como uma expectativa nossa para que a nossa felicidade então venha da correspondência a essa expectativa. E temos medo de não corresponder a essa expectativa. Ou não, estou falando alguma coisa que não seja verdadeiro. É muito nosso, né? Muito presente. Então, uma das dicas que a gente coloca é que nós percebamos isso e diminuamos a expectativa que nós temos de corresponder à expectativa dos outros. E diminuamos também a expectativa que temos com relação às pessoas. Porque às vezes as pessoas nem sabem o que nós esperamos delas, não é? Então a gente precisa conhecer ou verbalizar ou trocar informações. Então esse encontro, né, de mulheres é excelente. O próprio encontro é cura, né? O desencontro é que promove o adoecer. Então isso é um dos segredos que a gente tem aqui, que a gente aprende com o Ministério Feminino, né? O encontro cura, restaura. Um outro ponto que a gente já tocou, que a nossa sociedade é extremamente contraditória, a gente já abordou isso, né? Sim, que a partir dessa contradição acaba que nós não nos aceitamos porque percebemos que em algum momento não somos aceitas em algum contexto, ou familiar, ou no trabalho, né? Ou na escola, né, dos nossos filhos, enfim. É claro que isso nos atinge, por óbvio nos atinge, mas isso não precisa atingir tanto, e a gente precisa erigir barreiras para que isso não afete a nossa disposição, o nosso humor, a nossa vontade em servir, em estar comungando, né, com as pessoas que reforçam o que há de melhor em nós, porque a gente
vai encontrar inúmeras pessoas que vão procurar colocar você para baixo, enfraquecer o seu potencial, a sua disposição, a vontade de você realizar sonhos e a vontade de você preencher de vida e de possibilidade os sonhos alheios, porque isso é uma coisa que nós fazemos entre nós. Claro, quem nos dá essa força não somos nós, é Deus, mas nós permitimos que essa força perpasse ou num louvor, numa palavra, num encontro, né, num gesto. Então isso é algo que a gente pode cuidar, observar. E um ponto interessante é que quando então não percebemos isso e não nos aceitamos, nós começamos a adoecer. E aqui não estou falando de termos um problema físico, começamos a adoecer emocionalmente. E esse emocional, claro, vai gerar um impacto sobre o corpo e também sobre a família, que é o corpo social e, claro, a sociedade como um todo. Então, a sociedade, ela ganha quando as pessoas são felizes, quando as pessoas são plenas, integradas. Não é que elas não tenham problemas. Quando eu falo plenas da sua capacidade, inteiras em si mesmas, não precisam se negar aquilo que não é aceito. Uma coisa é você ser adequado aos contextos, outra coisa é você ficar negando aquilo que de repente não é do agrado da maioria, e nisso adoecemos. Então a gente aí vai entrar numa outra palavra do desafio que a pastora me fez, que é curadas. Então, chegamos a ponto de refletir sobre a questão da doença, saúde e doença. Então, o que seria estar saudável, ser saudável? Algumas pessoas pensam que é só a questão de não termos, né, um adoecimento físico, não ter alguma patologia, né, visível. Mas e se nós não tivermos nada, aparentemente sermos saudáveis, mas emocionalmente estarmos no fundo do poço? Porque há várias pessoas que se encontram assim. Algumas permanecendo assim adoecem também do corpo, não é? Então, a gente vai ao encontro de uma palavra que é bem-estar. Bem-estar e equilíbrio. Mas entendendo que equilíbrio não é que você seja uma pessoa que tenha que buscar algo estático, que nunca vai ter alteração, não. Só os mortos. Nós estamos muito vivos. E saúde é vida. Saúde é dinâmica, é movimento. Então, vamos acolher os nossos altos e baixos. Tem dias que você acorda muito bem, mas no meio do dia alguém fala uma palavrinha, te desconstrói, você fica mal. Mas se você aceitar isso e perceber que aquela palavra que te desconstruiu, você pode olhar aquela palavra de outra forma, focar no teu potencial e modificar o estado. Não precisa ficar se depreciando porque teve uma queda. Todos nós somos passíveis de quedas, né? Só que às vezes nós focamos nas nossas fragilidades e esquecemos, né, aquilo que há de bom em nós. E quando a gente fala de bem-estar, falamos também de relacionamento, de relação. Relação consigo mesma, relação com o outro, e aqui considerando o outro, quer seja o corpo da igreja, quer seja no trabalho, na família, e o relacionamento com Deus. E claro, como você se relaciona com você e com as pessoas que foram referências para você na sua infância, naturalmente que você vai colocar sobre Deus um pouco desse relacionamento. E às vezes a gente coloca sobre Deus coisas que não têm a ver com Ele. Então às vezes a gente tem um pai muito punitivo e você fica com muito medo de Deus e se afasta dele. Ao contrário, você tem que ter o quê? Respeito e aproximação, que é um ponto que a gente vai falar sobre a cura, retomando a ideia do encontro. Senão você não vai querer o encontro com aquele que vai só te punir, não é? Qualquer criança faz isso, qualquer criança foge disso. Elas nos ensinam bastante, né, com a simplicidade delas. Então a gente tem aí o nível pessoal, afetivo, familiar, social, espiritual. E claro, cada nível desse vai ensejar um tipo de cuidado. No nível pessoal, esse conhecimento de como está o seu corpo. Será que eu posso comer mais do que preciso? Será quanto aquilo vai se abater sobre mim? E claro, isso também vai interferir no humor, porque a comida, ela vira estado de ânimo, sim. A gente se esquece disso, né? Só que o nosso alimento, ele não é só o que a gente ingere pela boca.
o nosso alimento é o que a gente ingere por todos os sentidos e além deles. Então, é um louvor nos nutre, uma palavra nos nutre, uma amizade nos nutre. Não é só o alimento. E tudo isso vai virar o que depois? Comportamento. E se a gente quer transformar a nossa vida e ser exemplo para as outras pessoas, principalmente os nossos filhos, né? A gente precisa observar isso e até ajudá-los a fazer uma melhor escolha, uma melhor seleção a partir disso, né? Só que no nível pessoal, então, voltando à questão da não aceitação do público externo ou às vezes da família sobre alguma característica nossa. Então vamos a coisas práticas. Às vezes uma pessoa é muito extrovertida e às vezes ela está num contexto que é mais recatado, que valoriza o recato. Então ela pode achar que aquilo é algo ruim e pode até utilizar mal aquilo por conta dessa rejeição. Ou então negar algo que facilitaria o contato dela com outras pessoas. Então, é só um exemplo simples, mas que a pessoa pode reconhecer isso, entender que naquele contexto não é aceito, mas não é que seja algo ruim. Vai ser ruim dependendo do direcionamento que ela der. Como também o recato demais, dependendo do direcionamento, os filhos não existiriam, né? Se a gente for ao extremo, né? Fora do contexto adequado. Então, há que se ter um cuidado com relação a isso. Então, a partir dessa não aceitação, há uma fragmentação. E essa fragmentação dentro de si não é algo que gere saúde, ao contrário, ela nos adoece. Então, nós precisamos estar inteiras em todos os nossos papéis. E o processo de cura, então, ele vai trazer para nós essa reintegração das partes de nós mesmas que às vezes estão adoecidas ou enfraquecidas, ou até que nós não gostamos, porque a gente também não precisa gostar tudo né, que nós temos, não. A gente precisa aceitar. Aceitar não é necessariamente gostar, né? Tudo bem, não há problema. E a aceitação, ela acaba trazendo para nós um desafio também, que é a partir da adaptação. Porque a gente sabe que dentro do critério de saúde, uma pessoa que se adapta com mais facilidade é uma pessoa mais saudável. Só que uma pessoa que se adapta sem perceber o contexto a qual ela está se adaptando, ela pode se colocar em risco sem saber. Então imaginem se vocês, sendo cozinhadas em banho-maria, você está se adaptando, vai ficando morninho, aquilo vai te entorpecendo, então a gente também vive num momento cultural de entorpecimento, de superficialidade, naturalização de coisas que de repente não são tão naturais assim, não são saudáveis. Como a gente falava então da mulher colocada em objeto, né, num outdoor, e as pessoas naturalizarem isso como algo bonito, para vender um carro, por exemplo, né? Então, é claro que já está havendo mudança, as mulheres estão se insurgindo contra isso, é só um exemplo para a gente perceber que isso é uma forma de naturalização que gera uma aceitação passiva. E nós aqui propomos para vocês hoje uma aceitação ativa, consciente, que discerne aquilo que deve e aquilo que não deve. Porque senão como é que vamos ensinar os nossos filhos? Né? Sem esse discernimento. E hoje a coisa está muito complicada, está muito confusa, né? O outro ponto da aceitação, que vai ajudar-nos a nos aceitarmos melhor e aceitar as outras pessoas melhor, é também diminuirmos as expectativas inacessíveis com relação às pessoas e com relação a gente também. Porque às vezes a gente quer dar o melhor, quer fazer o melhor, mas vamos acolher, né, o ensinamento que advém até do tropeço, não é? Do erro, do equívoco do outro também, né? A gente aprende não só com os nossos, mas aprendemos com os dos outros. E claro, aí vai ensejar N características, né, como humildade, enfim. Mas nosso tópico aqui hoje não é esse. E aí, voltando então à nossa questão da reintegração, quando você aceita tudo isso, percebe, reconhece a tua realidade, reconhece os elementos que de repente não são tão agradáveis assim, você vai dando um direcionamento a partir dos teus referenciais, dos teus valores. Então, aí a gente, na verdade, trouxe hoje para vocês uma passagem que é muito especial, que é a cura de uma mulher enferma. Então eu recorro a Lucas, né, pelo olhar médico. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia
e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa passagem me acompanha desde a minha infância. Sempre foi uma imagem que me marcou. E eu trouxe ela especialmente hoje, por conta do tema, e pela força também que ela nos traz, né? Quando Cristo fala, né? De mim saiu o poder. Em outras traduções, fala-se: de mim saiu virtude. Nós podemos associar tanto uma palavra quanto outra, que virtude é concordância para o bem. E virtude traz uma ideia também de poder viril. E é claro que essa virilidade não é necessariamente algo masculino, mas algo que remete à força. Força interior, força de vida, força divina. E quando a gente pensa na concordância, então, para o bem, voltando à palavra virtude, nós temos concordar. Nós temos aí a palavra coração, dois corações concordando com algo. Então, ela sintonizou com a fonte, ela foi buscar a totalidade, ela foi buscar a reintegração naquilo que era legítimo, naquilo que era pleno, absoluto. Então, a gente pode dizer que do ser individual, ou seja, aquela personalidade histórica, aquela pessoa, foi em busca do ser supremo. Aquela pessoa foi em busca do seu Criador. Então, a mulher enferma foi ao encontro da totalidade. E ela foi com a atitude que nós precisamos ter, de fé, de entrega, de determinação, né? De vontade. Ela se determinou. Ela já tinha gasto tudo e não tinha obtido resposta. E ainda assim, não desanimou. Que é algo que acomete quando estamos adoecidos, não é? Normalmente é o que acontece. Então vamos imaginar aqui um copo cheio de erros ou um copo cheio de sujeiras. Se a gente imaginar que esse copo vai se purificar sozinho, ele não vai. Nós precisamos fazer o que com esse copo? Levá-lo à fonte. Levá-lo à fonte para que a fonte possa purificá-lo. Então, a gente pode imaginar o oceano divino, o oceano de Deus, e colocar o nosso copo ali, para que seja aos poucos purificados. Porque se nós tentarmos nos purificar somente a partir do reconhecimento dos nossos erros, não conseguimos muito resultado, não é? Porque a nossa mente fica focada no negativo, no erro, nas suas culpas. Não que você não deva se arrepender, o arrependimento é saudável, mas ele precisa te dar um novo direcionamento. Você precisa redirecionar a sua atitude e principalmente o seu pensamento, né? Então, quando você imagina esse copo d'água diluído nesse oceano, vai sendo purificado, né? Vai sendo transformado. Então, nós temos aí duas perspectivas. Uma que é a perspectiva humana, que foca no conteúdo dentro do copo. A sujeira, o erro, o vício, a doença e, às vezes, idealizações inatingíveis, né? E nós temos a perspectiva divina, que foca no potencial que Ele implantou em nós, que é a presença dEle em nós. E na possibilidade, então, de nós realizarmos aquele potencial. Então, isso vai nos remeter a 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, toda vez que a gente pensa
em cura, ou pensa em doença, ou pensa em cuidado sobre si, ou cuidado sobre o outro, temos que pensar nesse templo sagrado, que ali, olhando até na parte da medicina de Hipócrates também, ali habita um Deus. Mas não é esse Deus, o nosso ego, a nossa personalidade, não é isso. É essa presença divina em nós, é a presença dele em nós. E aqui já, para a gente concluir, então, focando, né, naquela ideia que passamos aqui no início, sempre valorizar a nossa totalidade. Então, nós não somos só corpo, nós não somos só as nossas emoções, não vamos nunca esquecer desse aspecto espiritual, que ele é essencial e ele já é reconhecido como um fator que contribui para a nossa saúde. Então, quando pensamos que somos indivíduos, né? Somos indivíduos, indivíduo dá uma ideia também de indivíduo. Então, nós precisamos pegar as nossas partes que ficam aí adoecidas, colocá-las como um todo, para que a gente possa se curar. E também de íntegro. Inteiro tem uma ideia de íntegro. E essa integridade é a sintonia, a conexão com a virtude, com esses valores essenciais. Então, para a gente recapitular, integração das nossas partes, aceitação ativa do real, né, dessa realidade, não é passiva, porque você não tem que concordar com isso, mas tem que aceitar o fato de que isso existe. É nesse sentido que coloco. Adaptação, né, de novo, focando na ideia da adaptação, como um processo ativo e não passivo, porque você precisa reconhecer o que está acontecendo e compartilhar o saber, compartilhar esse conhecimento que você vai adquirindo, não é? Você não pode ficar só para você, senão você se adapta e o outro ao seu lado está adoecendo e você não está percebendo. Ou então você está se adaptando a uma realidade que você não deveria, né, aceitar com tanta facilidade, assim, se render tão facilmente a isso. Principalmente diante da nossa superficialidade, né, cultural. E o direcionamento. Então, é algo para ficar bem claro para nós, que quando a gente passa pelas dificuldades, quando a gente, então, restaura a nossa vida e nos percebemos curadas de algo, nós demos um novo direcionamento. Isso é natural, é óbvio. E isso começa pelas atitudes, pelo pensamento. Então é difícil, às vezes, para a pessoa deixar de focar no erro, né? Naquilo que aconteceu, em algo que alguém fez a você que te feriu. Naquele momento é desafiador. Você se ocupa e se nutre inteiramente daquele negativo. Então, olha o desafio para nós. E por que não tomar o nome de Deus e repeti-lo na hora que o seu pensamento está quase que obsessivamente pensando só no erro? Então, é algo que nós temos nas mãos, algo extremamente poderoso e que, de uma maneira simples, né, já direcionaria a nossa mente para a totalidade, para a fonte, para algo maior, né, mais elevado. E aí, claro, nós precisamos ser coerentes com essa escolha, com esse direcionamento. E aí, claro, jamais perder de vista os teus ideais superiores. E jamais perder de vista também que nós temos a possibilidade também de não conseguir determinadas coisas. Acolher isso também. Porque você não sabe quais são os propósitos e às vezes o propósito até não é nem nada mirabolante, era só um aprendizado que lá na frente vai te gerar muito mais do que aquilo que você esperava naquele momento. Então aí eu foco novamente para nós voltarmos o nosso pensamento para a perspectiva divina, que ele não foca no erro, ele não foca naquele momento específico, ele foca em algo muito mais abrangente. Então essa é a ideia, essa é a mensagem para hoje, para vocês. Espero ter correspondido à expectativa da pastora, que me trouxe esse desafio, né? Mulheres curadas. E aqui, claro, gente, estou falando num papel como psicóloga, estamos aqui compartilhando, né, algumas percepções e todas vocês são mulheres sábias, mulheres que poderiam estar aqui agora falando, dando testemunho de vida de vocês, como mães, como avós que estou vendo aqui também, né, como amigas, companheiras. Então é uma sabedoria que temos dentro da gente,
principalmente quando nós nos reconectamos com essa fonte, com essa totalidade, com a divindade. Tem situações que são momentâneas, tem situações que são confundidas também com depressão e às vezes não são depressões. São estados momentâneos que você tem de uma tristeza profunda, às vezes de um luto profundo, que pode até vir a se tornar uma depressão. Por isso, a gente volta a lembrar aqui de algo importante do encontro, que o encontro cura, restaura. Por quê? Porque no encontro você pode expressar suas emoções. Expressar as emoções é um elemento de cura, é um elemento necessário. E a gente deve fazer, às vezes, em família. A gente pode ter um momento de descontração em família, nas refeições, às vezes, para compartilharmos coisas engraçadas ou sonhos, o que você está sentindo. É uma forma de conhecer o outro, porque às vezes o que a gente vê nas famílias hoje em dia é o desencontro, familiares fazendo sua refeição sozinho, momentos diferentes, às vezes estão na mesma casa, cada um no seu, né, na sua tecnologia portátil, né? E não se encontram. Não que a tecnologia seja ruim, não, ao contrário, a tecnologia é excelente. Conversamos muito, né, pastora, pela tecnologia, isso é ótimo. Mas é importante o encontro, olho no olho, um toque na mão, o outro se sentir acolhido, aceito, amado, né? Então, isso cura. Então, uma das coisas que favorecem a cura com relação à depressão é esse encontro, é você se permitir expressar as suas emoções, não negá-las. Não devemos negar, é claro, não vamos sair por aí contando tudo para todo mundo. Há que se ter critério. E não precisa necessariamente tudo ser profissional. Claro, vai necessitar ser profissional se for algo realmente sério. Se a pessoa começar a perder qualidade de vida, ter dificuldade para sair da situação, tá? Mas não é tudo que requer terapia, não é tudo que requer tratamento, né? Mas tudo, essencialmente tudo, requer uma coisa: cuidado. Tá? Então, nós podemos cuidar, inclusive, umas das outras, porque há também um tipo de depressão que ela é mascarada com alegria, com euforia. E você, às vezes, nem imagina que aquela pessoa que está, de repente, enchendo de mensagem, mandando um monte de coisa, possa estar depressiva. Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que o depressivo, ele fica só lá no quartinho, quietinho, e não sai da cama, não quer tomar banho, não quer, né? Não! Há outras formas mascaradas de depressão também. Importante é que a gente cuide. Então, uma das coisas é essa acolhida, acolher o outro, sabe? Acolher é aceitar o outro na condição do outro. O outro nunca vai nos agradar totalmente, mas porque também nós nunca vamos agradar o outro totalmente, né? E é assim que a gente cresce. A gente não cresce só naquilo que agrada, a gente cresce naquilo que desagrada. Então, esse é um desafio para nós. E esse é um desafio para a mulher. O que é bacana é isso, porque a mulher é aquela que contém, é aquela que une, é aquela que agrega. Então a sociedade, quando ela não permite que a gente viva esse papel na sua plenitude, ela está se enfraquecendo, principalmente se a mulher quiser copiar o modelo masculino, que é uma perda muito grande. É uma perda para esta geração e para gerações futuras. Então a gente precisa valorizar esse feminino, valorizar essa acolhida, valorizar essa união da família. Claro, união não é prisão, né, gente? União é você aceitar, acolher o outro, primar para manter determinados laços que são essenciais, mas não que seja uma condição de escravização ou de que o outro tenha que seguir os sonhos que você não seguiu, coisas do gênero, né? Então, outro ponto que a gente vê muito é a questão do pânico, né, do medo, a questão da ansiedade é muito grande. Então, assim, uma dica, né, sobre psicologia, né, sobre o que a gente se alimenta diariamente. Se a gente só vê desgraça, se a gente só... Não é negar isso, não estamos negando, estamos aqui para aceitar a realidade tal qual ela é. Mas a realidade não é só o recorte que nos é passado na televisão, gente, não é. Tem muita coisa boa e tem muita gente fazendo coisas boas. Vamos valorizar isso, né? Então vamos selecionar, porque se vocês fazem aquela mistura que as pessoas fazem as suas refeições se alimentando da televisão, eu diria para vocês, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês depois,
Você nem percebe que está assistindo a televisão, mas aquilo está entrando. É alimento, é alimento. E depois você começa a ficar ansiosa, com medo, medo disso, medo daquilo, e não sabe por quê. Começa a se fechar, se isolar, não sabe por quê. É simplesmente por causa disso. Então, vamos eliminar um pouco. Quer dizer que não possa ver televisão? Não, veja. Mas você não precisa ver o tempo todo. Não precisa ser o seu primeiro alimento do dia, porque o primeiro alimento do dia, para nós que amamos a Deus, precisa ser divino, não é? Então, você não vai fazer uma escolha dessa. E principalmente durante as refeições. Porque o corpo combina isso, a mente combina isso. Ou seja, o alimento não vem nos trazer energia para a ação do dia a dia? Vem, não é? Ele não vai se transformar em novas células? Vai. Ele não vai se transformar em células saudáveis ou menos saudáveis em função do que você põe para dentro? Então, se você mistura o alimento com esse alimento, né, negativo, dia após dia, não vai ser saudável para você. Vai gerar medo, de repente você começa a desenvolver uma síndrome do pânico, não quer sair de casa, é claro, associada a outras características. Eu estou aqui só simplificando, né? Mas acho que passei um pouquinho por alguns cenários, né? Tá ok. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o convite da pastora. Uma bênção, gente, para mim estar aqui com vocês hoje.